Olá, seja muito bem-vindo. Tem edição de Veja saindo do forno e nessa semana a tradicional retrospectiva que Veja faz todo ano. Quem vai me ajudar a apresentar os destaques de 2017 é o redator-chefe Fábio Altman. Fábio, tudo bem? Oi, Silvio, tudo bem? Fábio, antes de colocar a capa na tela, eu queria te fazer uma pergunta. Como vocês conseguiram fazer uma retrospectiva numa única revista de um ano que parece que não tem fim? Esse ano teve uns 35 meses, né? É difícil, foi realmente assim, e a quantidade de histórias, né? Sobretudo na política brasileira, que começaram, chegaram ao seu fim e recomeçaram de outro modo. É difícil, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, é gostoso. Assim, eu pessoalmente gosto muito dessas edições de final de ano, porque é um passeio interessante do que aconteceu, o modo de organizar, de apresentar. Lembro que ainda na adolescência adorava ver a edição retrospectiva. Eu também. A organização é bacana. Confesso para você que eu tinha uma coleção. Então, eu guardava. Eu acho muito realmente, legal também. Realmente é uma delícia. Mas então, vamos começar jogando aí na sua tela a capa, a nossa retrospectiva. Tem que manter isso aí, viu? E depois também tem a perspectiva para 2018. O que devemos manter? O Fábio Altman vai contar um pouquinho da... Como é que nasceu essa ideia de uma frase que, infelizmente, fica imortalizada na nossa história política. Frase do presidente Michel Temer. Isso. Bom, a premissa dessa edição, mais do que uma retrospectiva, portanto, um relato dos eventos que aconteceram ao longo do ano, a gente se preocupou em oferecer o que nós chamamos de perspectiva, né, do que virá a acontecer em 2018. Então, esse foi o ponto de largada da edição. Vamos falar do que aconteceu, mas tendo em vista sempre o que pode vir a acontecer em 2018 e nos anos que se seguirem. Bom, então a ideia foi pegar essa frase que marcou o ano, né? Sem dúvida nenhuma é a grande frase do ano, a mais triste, a mais feia, mas é a frase do ano. Só para lembrar um pouco, é a frase que o Michel Temer disse para o Joesley Batista, naquela gravação feita lá no escurinho do Jaburu, em que supostamente ele pedia a manutenção ao Joesley Batista de um dinheiro e alguma ajuda que estava sendo dada ao Eduardo Cunha para que o Eduardo Cunha não abrisse a boca. E essa frase deflagrou aquela crise imensa a partir de março do ano passado, que levou às duas denúncias do Michel Temer. No final, daí esse ano tão longevo não deu em nada, mas essa frase ficou marcada. Bom, qual foi o que nós construímos? Vamos usar essa frase, eu tenho que manter isso aí. E para jogar para 2018, vamos mostrar o que de fato tem que ser mantido. Obviamente, o que não pode ser mantido é essa frase, o que há por trás dela. Então, o princípio dessa edição perspectiva foi mostrar o que o Brasil, o mundo, deve manter para os próximos anos, de modo a termos um mundo e um país mais democrático, mais equilibrado, mais justo, menos desigual, mais correto. Então, essa foi uma sacada, né, no jargão que a gente usa, para tentar jogar para frente. Agora, essa capa tem um colorido diferente. Tem o dedo do cobra, né? Isso. A gente pensou muito que personagem, né, da arte urbana, sobretudo, nós poderíamos usar para dar relevância a essa capa. Sem dúvida nenhuma, o Cobra, que obviamente já vem há alguns anos fazendo um trabalho muito interessante, foi o grande nome nessa área também. É curioso, não só no Brasil, como no mundo. Né? O interessante, ele não é um capista, né? Ele não é um ilustrador de trabalhos na dimensão de uma revista, ele é um muralista. Então a gente teve até essa curiosidade, como o Cobra, muralista, vai fazer o trabalho dele por uma publicação no tamanho que a Veja tem. E aí fizemos também uma coisa inovadora pela primeira vez, é uma capa dupla, ou seja, você não tem apenas a capa da revista, mas você abrindo o que a gente chama de quarta capa, compõe um pequeno mural do trabalho do Cobra. Aproveito para jogar na sua tela, enquanto o Fábio fala, justamente para que você tenha a ideia da imagem que ele está mostrando, que ele está contando. E a pergunta que a gente fez para o Cobra é o que tem de ser mantido, né?
E ele pensou, e é interessante a resposta visual que ele deu, que tem que ser mantido é a diversidade do povo brasileiro. Daí essa capa em que a gente vê bem as cores, o estilo do Cobra com o povo brasileiro. Então, assim, é sutil, mas é interessante. Do ponto de vista dele, o que tem que ser respeitado, e é isso mesmo, no final das contas, é o povo brasileiro, sobretudo a diversidade do povo brasileiro. Fabio, agora, vocês pontuaram essa edição, 7 capítulos, posso chamar assim. Isso. Vamos passar rapidamente por eles, apenas para não só relembrar o que aconteceu, mas também aproveitando para jogar para frente, como você disse. O primeiro deles, corrupção, todo poder a Lava Jato. Bom, esse é quase autoexplicativo. Né? Esse não precisa de avançar muito. Então, o que deve se manter em 2018 é essa busca incessante contra a corrupção, os avanços das investigações, evidentemente sem exagero. Enfim, então a gente compõe esse cenário e, obviamente, esse é o capítulo mais intimamente ligado a essa frase, eu tenho que manter isso aí. Então a gente disseca um pouco isso, tentando mostrar o que pode vir a acontecer em 2018. 2018 é ano de eleição presidencial, então esse primeiro capítulo trata disso, né? A manutenção dessa busca da verdade, da honestidade contra essa frase aí do tem que manter isso aí. Muito bem, vamos para o capítulo 2, vamos para o cenário internacional, por um mundo mais global. Bom, 2017 foi o ano da posse de Donald Trump, né, de uma série de movimentos nacionalistas e xenófobos ao redor do mundo. O que tem de ser mantido ano que vem, nesse caso, é o avesso da xenofobia. Esperamos. Esperamos que sim. Então, a gente lida um pouco com isso, né? É preciso manter as fronteiras abertas, manter esse mundo que caminha de modo globalizado, apesar de surgirem incessantes movimentos, sobretudo nos Estados Unidos, justamente no avesso, né? Hoje mesmo, ontem, o Donald Trump anunciou uma reforma tributária, cujo reflexo imediato é quase que uma substituição de importações das empresas americanas que não precisariam mais os Estados Unidos importar tanto, portanto, isso é uma quebradeira mundial absurda. Ele está lidando com subsídios, enfim, mais Donald Trump na veia. Então, é preciso ficar atento no ano que vem, nos anos que virão, com esse mundo fechado, né, que é o avesso do que a gente vinha vindo ao longo das últimas décadas. Pois bem. Vamos para a página 3, Economia, que sigam as reformas, diz Veja. Bom, aí basicamente são as duas grandes reformas. Para um governo que luta pela sobrevivência, aí tomara que negocia as reformas. Que consiga, né? Mas aí a gente trata basicamente dos dois grandes movimentos de reforma, que é a reforma previdenciária e a reforma tributária, que é importante. Bom, a reforma política também é um capítulo fundamental, mas ele não está diretamente ligado com a questão econômica. Mas é a importância de se avançarem essas duas reformas, sobretudo a reforma previdenciária. Capítulo 4, sempre importante, principalmente no mundo de hoje, né? Liberdade de expressão. Além do tem que manter isso aí, que foi o grande momento do ano, talvez um destaque imenso no ano de 2017 foram os ataques à liberdade de expressão, por meio, sobretudo, da censura que houve à exposição de Porto Alegre, né, do Queer Museum, depois aquela absurda e insensata polêmica em torno do homem nu, em que uma criança mexia no Museu Numan, né, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que foi tratado como pedofilia e, obviamente, não é pedofilia. Então, o ano foi atravessado muito por essa luta, né, por essa intolerância contra as manifestações artísticas. Pouco importa se são boas ou ruins, não é essa a questão, né? A gente não está lidando com a qualidade da arte, está lidando apenas com a liberdade de se expressar artisticamente, e isso precisa ser mantido, aliás, deveria ser mantido sempre, né, na civilização. Aliás, um dos grandes embates da história da humanidade é esse, né? São os ataques, os movimentos de censura, de proibição contra as expressões do ser humano, né, sobretudo artisticamente. Então, isso
Foi um momento feio e triste em 2017. Precisamos lutar contra isso em 2018. E por falar em tolerância, então vamos para o próximo. Próximo capítulo... Pela tolerância nas redes sociais. Aliás, é ano de eleição no Brasil. Essa é uma imensa dificuldade. Se a gente olhar o que houve nos Estados Unidos e mesmo na Europa em torno da proliferação de fake news, das notícias mentirosas na internet, esse é um cuidado imenso que é preciso ter em 2018, embora a dificuldade é que, ao mesmo tempo que precisamos todos zelar pela verdade, né, pela distribuição de informações verdadeiras na internet, não se pode também frear a democracia da internet. A internet, ela só existe porque ela é democrática. A gênese da internet é justamente essa. Talvez aí seja o jogo mais difícil de todos. É como você controlar o que é mentiroso na internet sem que isso pareça censura. É uma imensa dificuldade. Os grandes personagens da internet estão lidando com isso, o Google, o Facebook, a imprensa, nós. É uma grande preocupação e é preciso ter isso em mente, porque isso, dada a velocidade das informações, será cada vez mais difícil controlar a propagação de notícias falsas. Então é preciso ser vigilante, mas uma vigilância, como eu disse agora, sem censura. Isso é fundamental. Né? Vamos lá, vamos para o penúltimo então. Saúde para todos. Bom, qualquer pesquisa com o eleitorado brasileiro, por exemplo, tá? Vou fechar aqui, aponta que a saúde é, se não a primeira, a segunda maior preocupação, a maior carência, né? A maior necessidade. Todo mundo está preocupado com a saúde. Tem um risco imenso nos anos que virão, porque a chamada PEC do teto meio que cortou um pouco do orçamento em diversas áreas e na área de saúde. Então é preciso estar muito atento, a gente chama atenção para isso, ressalvando que o Brasil tem um dos mais interessantes e mais numerosos e mais complexos sistemas de saúde público de todo o mundo. O SUS é realmente algo que no Brasil foi feito com muito cuidado, com altos e baixos, obviamente, mas é interessante. O Drauzio Varela, que é um dos mais conhecidos médicos e pensadores da saúde pública no Brasil, diz que o SUS foi revolucionário e é preciso mantê-lo. Então, a gente vai um pouco nesse caminho. Então, a gente deixou um pouquinho de lado a saúde privada, que é um outro problema, para prestar atenção na saúde pública, né? E é preciso manter esse cuidado, essa atenção com a saúde pública, que atinge, obviamente, a grande maioria do povo brasileiro. Né? Capítulo final, talvez dos mais importantes, respeito às mulheres. Outro assunto na tríade de grandes temas do ano, que eu tenho que manter isso aí do Temer, a questão da censura às expressões artísticas e o assédio contra as mulheres, que nos Estados Unidos explodiu de modo extraordinário, né? Esse tema foi o personagem do ano, né? O grupo de mulheres que denunciou o assédio foi o personagem do ano da revista Time, né? Que é o equivalente à Veja nos Estados Unidos, é um clássico, né? O personagem do ano. As denúncias contra os produtores de Hollywood, enfim, é um assunto que dominou e mais do que nunca nesse ano agora, a reação das mulheres, a reação da sociedade foi muito forte, muito coerente, é necessário manter isso. No Brasil, a gente teve o episódio do José Maier, que foi semelhante, né? Também uma denúncia. Capa da Veja? Capa da Veja, exatamente. Um assunto que fez muito barulho, obviamente, teria de fazer muito barulho. E esse é um movimento, movimento de autoafirmação, de proteção, de respeito às mulheres, que não tem mais volta. Tá? É algo que há alguns anos atrás não se imaginava e agora entrou num trilho de tal modo que não tem retorno, né? Então é preciso cada vez mais alimentar esse respeito, porque é inaceitável que não exista o respeito. Então, como o ano de 2017 marcou a explosão dessas denúncias, a gente olha para frente dizendo, olha, 2017 foi o ano das denúncias, desses assuntos estourarem. Agora é preciso criar mecanismos, sobretudo mecanismos legais, e a partir desses mecanismos legais, mecanismos de funcionamento da sociedade, que evitem esse tipo de absurdo, né? Muito bem. Fábio,
Obrigado. Obrigado, senhor. A gente se vê em 2018, se é que 2017 vai acabar. Acho que um dia acaba. Obrigado. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Fica aí o convite para relembrar tudo que aconteceu ao longo desse ano e também o que 2018 pode nos oferecer. Um ótimo Natal, um feliz Ano Novo. A gente se vê.